Você já reparou que a maioria dos compradores de imóveis hoje em dia buscam por financiamento? Se você fosse vender seu imóvel hoje, você conseguiria vender por financiamento? Você tem o RGI do seu imóvel, que é o Registro Geral de Imóveis? Você tem visto também noticiários de prédios que estão caindo e não sabe por quê? E você inclusive tem medo se onde você mora pode acontecer isso? E por último, você conhece alguém que já recebeu alguma multa da prefeitura por alguma denúncia de algum vizinho por causa da construção que a pessoa está fazendo? Ou você, já aconteceu isso com você? Eu sou a Natália Kussamay, sou da Poliarquitetura e hoje a gente vai falar sobre regularização de imóveis. Para você obter o RGI, que é o Registro Geral de Imóveis, você precisa regularizar seu imóvel. Então, existem duas situações onde você pode regularizar. Uma, se a sua casa já for construída, seu imóvel for construído, e o segundo é se você ainda vai construir. O melhor momento é se você ainda for construir, porque você vai fazer tudo de acordo com a legislação. Existe o Código de Obras e você precisa seguir o Código de Obras, que é a legislação onde você deve construir segundo aquelas normas, aquelas leis. Então, quando você vai dar entrada na prefeitura para construir a sua casa, você recebe a licença de obra, que te permite construir. Caso você já tenha seu imóvel e você vai regularizar ele, você vai receber ao final a aceitação de obra. E aí, após isso, você consegue o habite-se. E depois de conseguir o habite-se, existem outros processos, alguns que você precisa buscar um corretor de imóveis para dar acompanhamento, que é a averbação, e depois sim você no cartório registrar o seu imóvel. Vamos lá, que imóveis que são, quais as situações que são necessárias de você passar pela prefeitura para regularizar? Uma construção nova, uma construção já existente e já regularizada, mas que houve um acréscimo, né? Um exemplo, você construiu o primeiro pavimento e aí você regularizou. Depois você construiu o segundo pavimento e não foi regularizado. Você precisa regularizar. Se houve demolições, você também vai precisar regularizar. Existem outros processos, como transformação de uso. Um exemplo, você tem um imóvel que é uma residência. Essa residência vai ser alugada ou vai ser comprada por algum comércio. Então, você precisa transformar o uso de residência para algo comercial. Então, isso também é preciso entrar com o processo na prefeitura. Para dar entrada nesse processo, você precisa buscar um arquiteto ou um engenheiro que vai desenvolver um jogo de plantas do seu imóvel para dar entrada no processo. E ele vai se tornar responsável por várias exigências da prefeitura, né? Existem várias normas, né, que o arquiteto ou engenheiro, o responsável, vai precisar assinar para garantir a segurança. Quando a gente falou no início, quando eu falei no início sobre a queda desses prédios, muitas vezes é porque não existe um responsável técnico ou esse imóvel ele não é regularizado ou a prefeitura não fiscalizou. Porque o que acontece? Existem locais que não podem ser construídos e existem situações, né, que precisa ter para dar uma segurança no lugar, assim como também em relação à vegetação, por exemplo, né? A gente vê que está ficando muito mais quente, está tendo muitas enchentes, isso tudo é porque quanto mais o tempo passa, mais construções a cidade vai crescendo mais. E já que a cidade vai crescendo, né, então a prefeitura ela precisa ficar de olho e regularizando seu imóvel, você evita multas e denúncias de vizinhos. Porque quando você constrói certo, então se o vizinho denunciar por alguma obra, você está correto e não vai ter nenhum problema, a prefeitura não vai te multar porque sua construção está correta. Mas existem algumas situações, né, como por exemplo, um vizinho que abre uma janela para a casa do outro, ou então não tem um afastamento suficiente, né, de acordo com o que a prefeitura pede. Então, se um vizinho denuncia, isso pode dar uma multa e se você não pagar essa multa, vai acumular até você se endividar bastante. Então, até você resolver o problema. Então, o ideal é que você se planeje para regularizar, caso você já tenha um imóvel não regularizado, você se planeje para regularizar. Existe uma outra questão também. Caso você tenha um imóvel, mas esse imóvel não esteja no seu nome, talvez você precise de um advogado, né? Que aí já é uma outra situação, então eu indico que você busque um advogado nesse caso. Então você vai precisar resolver isso para você conseguir dar entrada na regularização de imóveis. E outra coisa também, quando eu iniciei esse vídeo, eu falei um pouco sobre a questão do financiamento. Né? Para você financiar pela Caixa ou outros bancos, né,
o seu imóvel, caso você queira vender, você precisa de todos esses documentos. Você precisa do RGI, então ela precisa ser regularizada, seu imóvel. Então é realmente muito importante que você regularize. Existem muitas vantagens para ter seu imóvel regularizado. E não só para você, mas também para a cidade. Então, caso você tenha necessidade de regularizar seu imóvel, busque um arquiteto, busque um engenheiro, que eles vão conseguir te ajudar.